Uma vez que a gente tem agora toda a estrutura em volta do Snack, a gente vai trabalhar exatamente nessa classe e nos componentes que vêm abaixo dessa classe, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui é declarar a class Snack e trabalhar com primeiro o seu título, ok? Só que antes vamos só formatar, no caso, essa div aqui, que a gente vai colocar no position relative, relativo à posição dela, posição dentro do grid, a gente vai colocar aqui um background, que seria basicamente a cor de fundo, e para isso a gente vai utilizar o tema. E para declarar esse tema, a gente vai fazer uma desestruturação aqui, pegando o parâmetro tema, e eu vou aqui agora buscar a propriedade tema.colors.black. Ok? Então a gente vai pegar o tema que está armazenado aqui dentro do projeto. Aqui a gente vai adicionar um paging, que a gente vai colocar 1.75 rem, 1.5 rem, que daí ele vai dar o espaçamento interno. E agora a gente vai colocar aqui o border radius para a gente trabalhar no raio da borda, no arredondamento dela. E com isso a gente já tem esse widget aqui funcionando e você pode até perceber o efeito que acontece com o grid display ou display grid aqui dentro dessa tela, ok? Para que a gente não fique com esse snack pouco formatado, agora a gente vai trabalhar aqui no título, que basicamente é adicionar aqui a formatação para o elemento H2. Nesse caso, ele vai ter o margin bottom de 0.75 rem. Aqui a gente vai ter a implantação do negrito, que seria adicionar o peso da fonte para 700, font size para 1.5 rem, e aqui um text align de center para que esse título fique centralizado, beleza? Então a gente tem aqui os títulos aqui do alimento. Agora chegou a vez da gente posicionar a imagem, que seria representado por essa tag MG, beleza? Então a gente vai agora expandir essa imagem e deixá-la um pouco mais visível aqui dentro, sem esse espaçamento feio. Ok? Então a gente vai colocar aqui Object Fit, ou seja, a gente vai orientar o browser como que ela deve se posicionar, né? Como que ela deve se encaixar. E eu quero a opção aqui de cover para que ele possa eventualmente cortar um pedacinho lateral da imagem. Eu vou adicionar isso daqui com uma largura de 100%, altura de 11.25 rem. E aqui a gente vai adicionar ainda o border radius para 4 pixels. E a gente vai colocar pixels. E a gente vai colocar agora aqui o margin bottom de 0.375 rem. Ok? A gente tira essa opção. E a gente vai ter então a imagem que, se você perceber, ela deu uma leve cortadinha aqui em cima. Isso por conta do tamanho e da forma que a gente encaixou ela. Se você for ajustando a imagem, você percebe, por exemplo, por esse ponto de referência, que a imagem ela vai se ajustando, mas ao mesmo tempo ela vai cortando, ok? Ainda nós temos que posicionar a descrição do snack, que seria esse P aqui. Então a gente vai colocar nessa tag de parágrafo o font size de 0.875 rem, para que a gente tenha isso aqui um pouco menor, né? Essa descrição que fica um pouco menor. Agora chegou o momento da gente acrescentar a formatação na div que é basicamente a div de ação. A div de ação ela vai ter um preço e depois ela vai ter um botão, ok? Esse vai ser o botão ou o botão de ação. E para isso a gente vai adicionar aqui então uma div, ok? E aqui nós iremos formatar essa div para margin top ponto 875 rem, que esse seria o espaçamento acima. E aqui nós vamos adicionar um display flex para que eu possa comportar o preço.
Claro que esse número aqui vai ser formatado, a gente vai deixar ele um pouco maior, só que ainda assim ele tem que comportar um botão, que esse botão aqui ele não está aparecendo ainda porque eu não tenho nenhum conteúdo nele. Eu poderia até acrescentar um maisinho aqui, beleza? Para que ele possa ficar visível, mas claro que não vai ser esse caractere aqui, ele vai ser um ícone SVG, ok? Só que se você perceber, o preço e o botão, eles estão muito colados, e para que eles possam ficar visualmente melhores, a gente precisa formatar o preço e ainda colocar esse botão aqui à direita. E a melhor forma de se fazer isso é com o Display Flex. O Display Flex, ele coloca, deixa eu só salvar aqui, o Display Flex, ele coloca todo mundo dentro da mesma linha e ainda dá a possibilidade de você expandir, no caso, o preço, que seria a tag Strong, ou a tag de negrito, ok? Mas primeiro a gente vai adicionar aqui o Align Items, que eu vou colocar aqui como Center, e o Justify Content, que a gente vai colocar aqui como Space Between, para que eles possam adicionar aqui um espaço um ao outro, beleza? Ainda eu preciso formatar a tag Strong. Nesse caso aqui, a tag Strong, ela representa o preço, ok? Que eu vou formatar como font size para 2 REM. 2 REM são duas unidades relativas, que até agora são 16 pixels. 16 mais 16, ok? Vão dar os 32 pixels dessa fonte aqui, ok? E ainda eu vou ajustar o peso da fonte para que ela possa ser 500, que basicamente é um negrito médio, né? O normal ou o regular seria o 400. Aqui, para que a gente possa deixar esse botão um pouco mais agradável, eu vou adicionar aqui então a formatação do botão, e para isso a gente vai acrescentar aqui um background, ok? Então a gente vai colocar aqui o background desse botão, que a gente vai puxar do tema, que nós iremos puxar do tema, ok? E aqui eu vou fazer uma desestruturação, puxando um tema, chamando uma função, theme, colors, red, ok? Eu vou puxar a cor vermelha, beleza? Você viu que ele já deu um ajuste de cor. Ainda eu vou ajustar o seu tamanho para 3 REM, 3 unidades relativas, e aqui a altura também para 3 unidades relativas. Com isso o botão vai ficar quadrado. Para que a gente possa deixá-lo redondo, a gente vai acrescentar primeiro aqui um border none, para que ele tire a borda do botão, qualquer tipo de borda. Agora a gente vai acrescentar um radius aqui, só que essa borda vai ser de 50%, ou seja, ele vai arredondar metade do botão, beleza? Ainda para que isso fique, para que comporte basicamente aqui um ícone, eu vou colocar aqui um display flex, em que a gente vai colocar o align items para center, e aqui o justify content para center, ok? E ele vai deixar esse carinha aqui, beleza? Ainda nós precisamos acrescentar um ícone SVG, ok? Esse ícone ele vai vir de uma biblioteca chamada React Icons, e para poder instalar essa biblioteca é bastante simples. É só a gente abrir aqui só nós abrirmos o console. No caso eu estou com o primeiro console rodando, que seria do React, e eu vou adicionar aqui uma biblioteca com npm install React Icons -s. E uma vez que eu tenho ele instalado, só por segurança eu venho no meu console que o React está rodando, dou Ctrl C, subo ele de novo. E para chamar o ícone, para acrescentar o ícone ali em cima, que seria o ícone do maisinho, que em vez de colocar aqui o mais, literalmente, eu faço uma importação. Import. E eu vou chamar o fi plus, que seria da biblioteca React Icons /fi. E eu acrescento ele aqui como se fosse uma tag.
ok? Então, o FI Plus, ele vai possuir, então, essa característica de ter esse maisinho. Tá certo que esse cara aqui não mudou muito, ficou muito parecido com o maisinho anterior, só que isso já garante pra gente que a gente já tem uma biblioteca de ícones aqui instalada dentro do projeto. Só que ele ficou aqui ainda como preto, mas temos que deixá-lo como branco, e para que a gente possa fazer isso, basta você ajustar um componente ou uma tag SVG, porque ele é do tipo SVG, que é um desenho vetorial. Para isso, a gente vai colocar aqui o stroke e nós iremos chamar novamente o nosso amigo tema e puxar a propriedade tema colors.white, ok? Para isso, a gente colocou aqui o nosso maisinho e a gente vai colocar ainda uma propriedade de largura como 1.5 rem. A altura também, beleza? Você vê que ele já ficou com um bom ajuste aqui, é impossível de não se ver aqui esse mais. E agora, para que a gente possa ter essa percepção do mouse estar passando por cima, né, e ter uma resposta visual desse botão para que ele possa mudar de cor ou ele esmaeça, a gente vai usar mais uma biblioteca que é a biblioteca Polisher. E para isso a gente vai fazer a instalação dela. Ela basicamente vai calcular uma cor que a gente acrescentar ali, ok? E essa cor ela pode ser mais clara ou ela pode ser, obviamente, mais escura. Subindo o meu React aqui novamente, eu vou desligar o meu console e vou fazer a importação desse cara. Ele tem um utilitário então chamado Darken. Ok? E esse Darken, ele basicamente serve para ajustar a cor numa propriedade. Nesse caso aqui, quando ocorrer o evento over, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o meu background para Darken. E aqui eu quero pegar 0.1 do meu vermelho, que no caso seria esse duplo A 24, 24, ok? Então, olha só que interessante, ele deixa o meu vermelho mais escuro. E com isso, a gente consegue finalizar aqui a construção do meu widget, que seria da página de burgers, claro que ainda sem as ações do botão, mas já está formatado, pronto para que a gente possa, inclusive, construir os próximos alimentos e deixar esse carinha bem mais suculento.